os últimos profetas, no início do segundo Beit HaMikdash, a gente vai ter um fenômeno histórico, porque esse é praticamente o momento em que acaba o domínio persa. Israel, os judeus voltaram, depois da destruição do Beit HaMikdash, os judeus ficaram 70 anos no que era Babilônia, que depois virou Pérsia. E com o consentimento e o apoio do rei Ciro e depois do rei Dario da Pérsia, os judeus voltam para Israel, constroem o segundo Beit HaMikdash, enfim. E já tem 3 profetas entre eles que orientam como construir o Beit HaMikdash, enfim. Então você tem os persas dando chance de a gente, né? Autorizando, dando apoio para a gente voltar. Tá, muito bem. Quando acaba o domínio persa, é quando Alexandre o Grande invade Israel e conquista a Pérsia. Conquista Israel, conquista a Pérsia. Então, a Mishnah, que é um documento posterior ao Tanakh, tá? Testemunha que após quando Alexandre o Grande invade Israel, vai começar um outro período. Já acabou a profecia. E agora vai começar o período do conhecimento, da Mishnah, dos sábios. Vai se falar mais dos sábios do que dos profetas. Tá? Então, um novo período que vai começar agora. Tá? E você vai ter, entre esses grandes sábios, um sábio conhecido como Shimon HaTzadik. Tá? Então, só para contar a historinha do Shimon HaTzadik, e a gente vai concluir com isso. Depois a Tachan continua. Shimon HaTzadik era um Kohen Gadol, então ele tinha uma função específica nesse segundo Beit HaMikdash, que foi reconstruído. Então ele era a autoridade que coordenava tudo, e ele era também o maior sábio daquela época. Posso fazer uma pergunta? Com o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, por que Ezra e Nehemiá, que devolveram o costume de segundas e quintas ler a Torá, começou antes deles. Pracinha, Começa antes deles. Por que eles não foram elevados a profeta, da condição de Ezra profeta? Sofer era profeta. Eles eram Ezra Sofer era profeta, Nehemia não. Só Nehemia, até onde eu sei, não, mas posso estar enganado. Sefaradi tem muito esse nome Ezra. Sei. Até onde eu sei, eles eram. Ezra Pound. Não, isso é outra coisa. Isso é outra. Tudo bem. Ezra foi profeta. Até onde eu sei, ele está na linha dos profetas, sim. Ele viveu, né? Também? É provável que sim, eu não tenho certeza. Nehemia posso ver. Tá? Mas Ezra era. Tá? Tanto que eles viveram bem antes do período que eu estou falando agora. Estão no início do segundo Beit HaMikdash. Tá? Veja bem, o segundo Beit HaMikdash, durante 40 anos, teve profeta. Aí falecem no último mês os 3 últimos profetas. Tá? E aí depois vai começar o domínio grego, da cultura grega. Tá? Muito bem. Como foi o encontro, qual foi o divisor das águas, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, primeiro que não foram todos os judeus que estavam na Babilônia, na Pérsia, enfim, não foram todos que voltaram. Sim, tranquilo. Tá? Voltou uma muito pequena parte, sei lá, 10 mil, 20 mil no máximo. Tá? O resto, os milhares, milhões, enfim, que ficaram lá na Babilônia, na Pérsia. Desses poucos que voltaram em Israel, eles estavam cercados de inimigos. Você tinha vários grupos que olhavam muito mal à volta dos Yehudim. Eu vou comparar com um período que não tem nada a ver, só para dar uma ideia. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Muitos judeus voltaram para suas cidades de nascença, para sua casa, para ver como ficou a casa depois da guerra. Aí tinha um monte de gente morando na casa deles. Tá? Teve um pogrom numa cidade. Os judeus voltaram para a cidade e os goyim mataram esses judeus. Em Israel? Não, na Polônia. Na Polônia. Eles voltaram para a cidade deles. Eles saíram de lá, antes da guerra foram expulsos, depois voltaram e foram... Enfim, então, imagina mais ou menos uma coisa não muito diferente. Tá? Israel foi invadida, sim? Durante 70 anos, os judeus, a maioria diz assim, quase absoluta, continuaram a morar e a viver judeus em Israel,
mesmo depois da destruição no primeiro Beit HaMikdash. Mas era um grupo muito pequeno. Então, obviamente, os outros que estavam em volta se apossaram de um monte de coisas. Tá? Aí quando os judeus voltam, o que eles estão fazendo aqui? Vão tirar de mim? Não quero eles. Então, obviamente, a gente já, de graça, já ganhou um monte de inimigo só pelo fato de estar voltando para lá. Tá? Mas, independente disso, já existiam certos antissemitas, certos descendentes de Amalek, de outros povos que já eram inimigos da gente antes. Tá? Então, tinha um monte de gente que, infelizmente, estava torcendo para a gente não ter sucesso em voltar e reconstruir o Beit HaMikdash e tudo mais. Então, quando Alexandre chega no norte de Israel, porque ele foi invadindo, ele saiu da Macedônia, invadiu a Pérsia, da Pérsia ele foi para a Ásia Menor, que seria hoje a Turquia, invadiu ali, foi conquistando e foi descendo, então, Líbano, Síria, Líbano, e aí ele vai chegar no sul do Líbano, tá, para invadir Israel. Então, quando ele está, quando ele está para entrar em Israel, esses inimigos souberam de que Alexandre estava chegando, então eles vão lá pedir para Alexandre, destrói esse templo que tinha acabado de ser construído há algum tempo, 40 anos, que seja, tá? Destrói, porque eles são teus inimigos, eles estão contra você, fizeram um monte de acusações falsas contra os judeus. E o Alexandre não sabe nem quem é. Tá bom, tá dizendo que eles são contra mim, eu vou lá. Tá? Então Alexandre, ele não tem como saber. Tá? Então ele está descendo do norte de Israel para o sul, para Jerusalém. Jerusalém fica no sul de Israel. Tá? O Kohen Gadol chama-se Shimon HaTzadik, ele está em Jerusalém. Ele também ficou sabendo que Alexandre está vindo aqui destruir Jerusalém. Então Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, sai de Jerusalém vestido com a roupa do Kohen Gadol, e ele e um grupo de Yehudim, de sábios, com tochas na mão, marcham ao encontro de Alexandre, para pedir para que ele não destrua o Beit HaMikdash. Então está tendo um encontro curioso. Alexandre descendo do norte, tá, no meio do caminho, em algum lugar, e aí Shimon HaTzadik, eles andaram a noite inteira, e o encontro aconteceu no início do dia seguinte. Aí os dois acabam se encontrando. Tá? Alexandre vê Shimon HaTzadik, fica muito impressionado, desce do cavalo e se ajoelha para ele. E aí os soldados perguntam: Alexandre, conhece? Tá bom, deve ser um velhinho de barba branca com roupa de Kohen Gadol, mas por que você está fazendo isso? E aí Alexandre diz: como não? Antes de eu conquistar cada cidade que eu conquistei, ele aparecia para mim num sonho e dizia: você vai ter sucesso. Como que eu não vou me ajoelhar para ele? Aí Shimon HaTzadik entendeu que Deus já preparou o caminho antes para que ele pudesse ter sucesso. Então ele chegou e perguntou para Alexandre: perfeito, se é assim, eu lhe peço só uma coisa. Nós estamos pagando impostos para os persas. Em vez de pagar para os persas, a gente vai pagar agora impostos para você. Mas não destrói Jerusalém. Para que destruir o Beit HaMikdash? Ele falou: não, tranquilo, não vou destruir o Beit HaMikdash, não vou destruir Jerusalém. Mas Alexandre diz: todas as cidades que eu conquisto, eu imponho uma condição. Ou vocês mudam o nome da cidade para Alexandria. Na época dele tinha pelo menos 22, tá? Mas tinha 22 cidades com o nome Alexandria, que eu lembro que eu contei no mapa, tá? 22 na época dele. Ou muda o nome da cidade para Alexandria, ou coloca uma estátua minha no seu templo, para as pessoas saberem que quem manda aqui sou eu. Então, oi, Veismir. E agora, o que eu faço? Tá? Então, uma das coisas que Shimon HaTzadik sugeriu, e tem outras coisas, não vou entrar nisso, porque o tempo já não permite, tá? Mas uma das coisas que Shimon HaTzadik sugeriu para Alexandre o Grande, o Magno, enfim, foi o seguinte: para que mudar o nome de Jerusalém para Alexandria? Nem pensar. Colocar uma estátua no templo. Para que você quer uma estátua estática
se eu posso te dar milhares de estátuas ambulantes. Aí o Alexandre ficou curioso. Eu nunca ouvi falar de estátuas ambulantes. Antigamente, há uns 20 anos atrás, tinha isso daí. Você andava na rua, tinha uns caras assim, de branco, pintados, que ficavam brincando de estátua. Artistas. Enfim, tá, tudo bem. Tá, não era isso, tudo bem. Tá? Mas estátuas ambulantes, nunca ouvi falar disso. Muito simples. Todos os Kohanim que nascerem este ano, os filhos dos Kohanim, vão se chamar Alexander. Então, na casa de todo mundo vai ter um Alexandre. Ninguém vai esquecer que você manda aqui. Ele falou, sabe, original. Nunca ouvi falar disso. Entende? Isso. Então, a partir de então, o nome Alexander virou um nome judaico. Em homenagem a ele. Tá? E com isso salvou o Beit HaMikdash. Entende o que eu estou falando? Irishekop. Não, isso foi 300 anos depois. Sei lá, mais de 3 séculos depois, entende? Não foi ele. Ele foi tranquilo. Então, o que acontece? A Hashem preparou o caminho, antes de tudo, para que o Beit HaMikdash fosse preservado. Tá? Então, o Shimon HaTzadik, ele não era considerado profeta, mas ele era considerado um grande sábio. Então, previu, né? Não que ele previu, ele soube como argumentar com Alexander, uma vez que Hashem, veja bem, ele não imaginou que Alexander viu ele nos sonhos, isso ele não deve ter imaginado. Tá? Mas, tá. Então, a questão é assim, a partir no Pirkei Avot, a receber o conhecimento dos sábios anteriores, enfim, então ele está entre os primeiros sábios mencionados na Mishnah. Então agora começa um período de sabedoria e não de profecia. Maiores detalhes, Bezrat Hashem, a gente vai ver na próxima. Shimon HaTzadik.